Amém, né? Tomara que a voz vá até o fim. Hoje pela manhã nós estávamos falando sobre santificação, mas como é fácil e espantoso Paulo dizer para a igreja dos Gálatas: como depressa vocês saíram do evangelho da graça para outro evangelho. Vocês estão voltando, saindo da pura graça em Cristo e voltando a acrescentar vocês na equação. O que vocês fazem, o que vocês em suas disciplinas, em suas ideias de justiça que possam ser somadas ao que Deus faz, estão tentando aperfeiçoar a obra do Espírito na carne. E como é fácil, queridos, mesmo no mundo que desabraçar as doutrinas da graça, volta e meia, anos depois, as pessoas estão de novo criando as mesmas coisas, acreditando naquilo que contraria a verdade. E mesmo uma igreja fundada por Paulo é assim. Hoje nós estávamos falando sobre alguém que causou um impacto enorme no mundo, vivendo uma vida normal, que é o que nós precisamos viver. Muitas pessoas são frustradas porque queria que Deus fizesse não sei o que muito bem. Não há um encanto por Deus, há um encanto em ser alguma coisa. E eu estava dizendo que eu admiro e gosto de ler cartas, como uma quantidade enorme de cartas que a gente tem acesso, de Jonathan Edwards, de vários puritanos diferentes, às vezes para amigos, para parentes, para filhos, para desconhecidos, John Newton e tantos outros, porque eram correspondências privadas, ou então eram diários escritos para ninguém mais ler a não ser aquela pessoa. E eu estava comparando isso a se alguém, depois que morrêssemos, tivesse acesso às nossas senhas dos nossos aparelhos eletrônicos e olhassem o que nós conversávamos com as outras pessoas pelo WhatsApp, os vários meios que nós temos agora de trocar mensagem, e ficassem maravilhados como Deus enchia nosso coração, enchia a nossa conversa, moldava a nossa vida, como nós podíamos dar sempre a alguém amargo, a alguém problemático, a alguém sempre ressentido, uma palavra que quebrava aquilo, não dando apoio ao erro, mas trazendo Deus sempre por centro da equação. E eu estava falando então sobre Robert Murray McCheyne, que viveu tão pouquinho, 1813, 1843, 29 anos, não chegou a fazer 30 anos, um pastor local na Escócia, em Dundee, que morreu assim tão cedo e não teve nenhum evento extraordinário em sua vida, nem extraordinário por ter feito algo que de alguma maneira marcou a história da igreja, levando o evangelho para o Oriente, ou fazendo algo assim, e nem naquele exato momento tendo um impacto muito grande, como Spurgeon, por exemplo, teve ainda em vida, mas viveu uma vida para Deus, uma vida com o coração capturado pela beleza de Deus. Morreu bem jovem, foi pastor bem jovem, porque ele foi pastor durante 6 anos e morreu com 29, então bem jovem. Mas, no entanto, um amigo precioso dele, Andrew Bonar, irmão de outra pessoa, Andrew Bonar, conhecido, famoso, irmão também de alguém conhecido como Horatius Bonar, que era um pastor também próximo, e viveu bastante, nasceu em 1810, portanto eles eram praticamente da mesma
idade, né? Ele nasceu em 13 e Andrew Bonar em 1910, mas morreu em 1992. Ou seja, esse amigo dele viveu 82 anos, enquanto ele viveu 29, né? 29 anos. Você vê que Andrew Bonar morreu em 92, mesmo ano que Spurgeon morreu, e era ministro. E 2 anos após a morte então de McCheyne, ele publicou cartas, as memórias, as preciosidades, as relíquias que ele teve acesso de Robert McCheyne. E isso encorajou, isso trouxe um impacto enorme na igreja, não é? Todo esse material anônimo, composto por cartas, e aí depois, óbvio, se interessaram em olhar sermões. Então, o que a vida sido uma vida curta e comum, uma vida comum, nós precisamos de uma vida comum, saturada de Deus. Jesus, durante 30 anos, foi um carpinteiro. Ninguém na cidade de Nazaré achava que ele era o Filho de Deus, não, porque ele viveu uma vida comum, que ele era o Messias. Ele viveu uma vida comum, mas aquela vida que ele estava vivendo, aquela vida totalmente para a glória do Pai, é que está sendo contada como a nossa justiça positiva, aquela vida sem pecados, aquela vida perfeita. Nós não devemos almejar ser mais do que comuns, nós devemos almejar ser cheios de Deus, e certamente nada fora da graça nos leva a isso, porque a graça faz sempre você olhar para fora de si mesmo, para alguém. O legalismo, de todas as formas, ele faz a gente olhar para nós mesmos. Nós começamos a achar que as coisas que acontecem em nossas vidas é por algo que a gente faz, é pelas nossas disciplinas, é por aquilo ali. E como a gente olha para nós mesmos, nós também olhamos para os outros e comparamos. É uma tragédia diabólica. E nós vimos hoje algo que flui da obra dele, que é uma base para santificação, deleite e uma vida para Deus, ainda que seja uma vida comum, não é? Como foi a dele mesmo. E havia 2 coisas preciosas na vida dele. Era uma visão da preciosidade de Cristo, que foi o que foi publicado, deixou aquele jovem pastor, durante apenas 6 anos, pastor de uma igreja. Tinha uma visão doce e profunda da preciosidade de Cristo e a dor e o sofrimento, já que ele experimentou grandemente dor e sofrimento e morreu com 29 anos de idade. E é isso, viu? E nós vemos uma vida comum, cheia de deleite em Deus, e sabendo, em meio à aflição e à dor, deixar essa visão dessa preciosidade moldar nossas vidas, o suficiente, não é? Para mostrar quão profunda foi a obra do Espírito Santo em nossos corações. Então eu disse que na descrição que ele faz da sua adolescência, ele disse que como um adolescente comum e um jovem, foi para a universidade, não é? Com 22 anos ele já se tornou pastor auxiliar, mas até então ele era de uma família extremamente moral, cristã, mas ele disse: Deus nunca foi precioso na minha casa, Jesus nunca foi a preciosidade para os meus pais. E ele diz então que na sua adolescência, início de juventude, ele diz: eu beijei a rosa e eu nem pensei no espinho. Ou seja, nem pensou que a vida era composta de tanta dor, aflição, morte, e como as pessoas não costumam pensar mesmo quando está tudo bem e não tem um coração realmente moldado por Deus. E ele diz: eu me entreguei a todos os prazeres divertidos e belos do mundo e não pensei em doenças, sofrimento e morte.
mas depois da sua conversão, ele, do mesmo jeito que falava que ele beijou a flor, que era tentar aproveitar a vida, não é? E sem nem pensar nos espinhos, ele fala sempre sobre algo maior, muito mais precioso que ele encontrou, que também era uma flor que ele não buscava antes, mas que a graça o levou a ver, que é a rosa de Saron. E ele disse, diferente lá daquela vida anterior, essa rosa também traz espinhos, mas todos eles valem a pena. Não é como o mundo, que os espinhos destroem tudo no que você realmente estava se apoiando, e aí você tem o que? Você tem miséria, você tem escuridão, não é? Você tem a destruição de tudo que você achava belo. Mas em Cristo é uma flor infinitamente mais preciosa. Mesmo nas aflições, na dor, na morte, nos espinhos, você encontra mais doçura, o que é incrível. Essas coisas não destroem a doçura da flor. E ele viveu então com uma consciência quase constante, depois dos 20 e poucos anos, 22, 23 anos, da doença. O seu irmão tinha morrido, e isso é que começou a mudar a sua vida. E em um dos seus sermões ele diz assim: não coloque seu coração nas flores deste mundo, pois todas elas têm um câncer nelas, um tumor nelas, elas estão com uma doença mortal, não é? Deseje a rosa de Saron mais do que tudo, porque ele não muda. Viva mais perto de Cristo do que dos santos, para que quando eles forem tirados de você, você ainda possa confiar plenamente em Cristo. Então nós podemos dizer que, se a vida da gente é composta como um dia, manhã, tarde, noite, não é? Então tem pessoas hoje aqui que estão na manhã da vida, e há pessoas que estão na tarde ou no fim da tarde da vida, como eu, por exemplo, não é? E logo vem a noite da vida. A gente pode dizer que a vida dele só teve manhã, não é? E ele não chegou ao entardecer da vida e à noite da vida. E por causa da tuberculose, ele vivia com a sensação de que morreria cedo. Nós sabemos que a tuberculose durante muito tempo foi aquela doença, uma doença pavorosa, como uma doença mais mortal, sem cura, e que também você pega mais facilmente, não é? E transmite. E assim, a chave dupla da sua vida era a preciosidade de Cristo, não é? Que era o que ele chamava de a rosa, e que essa preciosidade era intensificada pelos espinhos. Ele disse que antes ele beijou a flor, a rosa do mundo, a flor, mas esqueceu dos espinhos. Mas os espinhos destroem a flor, destroem o prazer que ele tinha. Mas em Cristo, cada dor intensifica o prazer, cada dor aumenta o deleite em Cristo, não diminui, que é algo incrível, oposto àquilo que o mundo faz e dá. Então ele diz que, apesar de ter nascido num lar extremamente correto, cristão, tudo aquilo era totalmente distante de corações capturados pela beleza de Deus. E agora ele tinha finalmente sido levado para o mundo infinitamente melhor, em que Cristo realmente era o encanto do coração. Outro pastor famoso teve um contato com ele como professor, Thomas Chalmers, que tem um dos sermões mais famosos da história, que é o poder expulsivo de um novo afeto. Você vê que Deus acabou colocando pessoas maravilhosas próximos a ele. Nesse sermão,
Thomas Chalmers, ele diz, depois virou uma obra famosa, de que não há nenhuma maneira de você lidar com o pecado, com as coisas, simplesmente isso aqui é errado, abandone isso, ou com alguma disciplina da carne. É por isso que é o poder expulsivo de um novo afeto. Ele diz: a única maneira de você se livrar da sua relação com o pecado, que é uma relação de amor, é você ter um amor maior. O coração do homem nunca está no vácuo, dizia Thomas Chalmers. Só um amor maior pode tirar o amor que o homem tem pelo pecado. Não há nada que você possa fazer, dizer, certo, errado, que possa, porque o homem acaba fazendo o que ele ama, ele acaba indo buscar o que ele ama, ele acaba fazendo do que ele ama a razão da sua vida. Então, depois que ele foi tocado por essas várias coisas, ele diz assim em sua memória: ninguém se importa com nossas almas de verdade no mundo, né? Está escrito em cada testa: acorde o meu espírito, porque eu devo dedicar mais horas e dias ao mundo vão, quando existe um mundo de miséria apenas, não é? Senhor, põe tua própria força em mim, confirme todas as boas resoluções, perdoe-me a longa vida passada, e loucura. É engraçado alguém que morreu com 29 anos, com 22, 23 anos, escrever isso, né? Perdoa a minha longa vida de loucura, em que tu não foi precioso para mim. Assim, McChain, ele passaria um ano, a partir dos 22 anos, como um pastor auxiliar, e depois os últimos 6 anos da sua vida como pastor da igreja. E isso faz 180 anos que ele morreu. E numa dessas cartas dele, ele está conversando com um amigo, e ele diz: olha, o segredo de uma vida que você possa lutar com isso aí, você está com amargura, o pecado está te assediando aqui, está acontecendo aquilo ali, você tem essa desculpa aqui, o que você precisa é, para cada olhar para você tem que dar 10 olhares para Cristo. Mas ele está falando isso como a Bíblia descreve olhar para Deus, olhar para Cristo, contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Não é meras pequenas lembranças durante o dia de Cristo, da sua existência, é olhar para aquilo que realmente Cristo olhar a razão de todas as coisas focada em Cristo. E ele diz: então todas essas coisas cairão no seu lugar. Esse é o caminho que a graça nos leva a andar em santidade. E foi isso que nós vimos hoje. Olhamos para algumas coisas que nós devemos olhar para Cristo, como o que nos resguarda de jamais, como Paulo disse, como os Gálatas, tentar buscar qualquer coisa, ou qualquer tipo de santidade, ou qualquer tipo de vida que é totalmente inútil, pecaminosa, porque não é aquilo que a graça está produzindo em nós. Nós tentamos de alguma maneira achar que depois que somos salvos, a lei pode fazer algo por nós, e não o olhar contínuo, verdadeiro, para Cristo. E Chalmers, que era seu professor, incutiu isso nele, e diz assim: Chalmers, pegue a ajuda das janelas, abra as persianas e deixe entrar o sol. Se você quer viver uma vida cheia de Deus, não fique olhando para dentro, não fique fechado dentro, abre as janelas. Então, se você deseja olhar bem para dentro, se você deseja
finalmente enxergar bem você dentro, olhe para fora. Essa é a maneira de acelerar isso, essa obra. Abra amplamente os portais da fé, e com isso toda a luz será admitida nas câmaras da experiência da alma. A verdadeira maneira de facilitar o autoexame é olhar para fora, não é? E não olhar para dentro. Olhar para dentro nos leva a medir todas as coisas a partir do nosso eu. Isso é bom ou não, sempre vai depender de mim. Eu posso estar, sei lá, na igreja que Calvino está pregando, mas de alguma maneira eu posso achar que aquilo não é bom para mim, de alguma forma, então perder tudo. Olhe para fora para depois você sondar. E McCheyne escreveu isso em uma aula e sublinhou a última frase, não é? Portanto, não é surpreendente a gente ouvir ele escrever nas suas memórias, que ele mesmo não publicou, algo que ele escreveu para ele mesmo, assim: aprendam muito do Senhor Jesus. Para cada olhar para si mesmo, dê 10 olhares para Cristo, porque Ele é totalmente adorável. Viva muito nos sorrisos de Deus, e os sorrisos de Deus estão em Cristo. Aqueça-se em seus raios, sinta seu olho que tudo vê pousando em você com amor, e então repouse em seus braços todo-poderosos. Essa era a sua estratégia de busca de santidade. Está vendo? Para cada vez que você olhar para você, olhe 10 vezes para Cristo. Dessa forma, Ele é totalmente amável, desejável, adorável. Viva muito nos sorrisos de Deus que estão em Cristo. Não há nada da lei, há a graça abundante aqui, não é? E então, quando McCheyne falou o que provavelmente são suas palavras das mais conhecidas, é isso que ele estava expressando. Ele diz: o que o meu povo mais precisa, e aí ele está falando da igreja dele, é da minha própria santidade. Mas você vê, quando ele está falando isso, não estava pensando em nenhum aspecto legalista que se infiltra. Ele está pensando isso: o que meu povo mais precisa de mim é de uma vida encantada com Cristo, de uma vida capturada pela sua beleza, de uma vida que para cada olhar para mim eu dou 10 para Cristo, para levar eles para o mesmo lugar. E ele quis dizer não apenas que eles precisam de um pastor moralmente correto, que ora tantas vezes por dia, que faz aquilo outro, mas que eles precisavam de um pastor que andasse encantado e em constante comunhão com Cristo, e sendo transformado assim, como a Bíblia diz, de um grau de glória para outro, nessa beleza. E ele escreve assim: olha, para um amigo dele: nunca acorde e veja a face de um ser humano antes de ver a face de Cristo. Sempre que você acordar, antes de ver qualquer ser humano e falar com qualquer ser humano, e primeiro veja a face de Cristo, contemple Cristo. É assim que você deve depois enfrentar as primeiras relações com os outros. E então ele tinha toda a doçura da meditação e da oração, não porque isso é o que alguém disse que você tem que orar tanto tempo por dia e fazer isso e aquilo. Ele cultivava exatamente esse deleite em Cristo. E ele tinha o hábito então de levantar cedo para ler as Escrituras e orar, e manteve isso até o fim, mesmo muito doente. E ele escreveu: levantei-me cedo para buscar a Deus e encontrei aquele a quem a minha alma ama. Quem não se levantaria cedo para encontrar tal companhia? Você vê, tudo é doce, não é? Quem não acordaria cedo para ter primeiro a sua face, estar com Ele? E ele escreveu alguém ainda mais jovem que ele: nunca veja o rosto de um homem até que você tenha visto o rosto dele, que é a nossa vida.
que é o nosso tudo. E quando ele falou sobre ver a face de Deus, ele tinha em mente ver Deus na Bíblia, ver Deus na sua palavra, que é o que Paulo está dizendo quando diz que você contempla a glória de Deus na face de Cristo. Ele escreveu a Horatius Bonar, amo a palavra de Deus e a considero o mais doce alimento para a alma, instante após instante, na sua memória. Então a palavra escrita se tornou aquela janela que Thomas Chalmers disse: olha, não tente sondar seu coração, se conhecer olhando para dentro, ou abra janelas. A janela era a palavra de Deus, né? Deixe entrar o sol, a luz, as belezas da rosa só são vistas na luz. Essa era a chave para a comunhão constante. E quando nós meditamos na palavra de Deus verdadeiramente, junto com isso a oração se impõe, não é? Então, tanto a palavra lida quanto a palavra de Deus pregada dependem da oração, queridos, para o seu poder, não é? Nós precisamos conhecer e precisamos do poder que opera em nós. Então você vê que a oração é simplesmente a necessidade, a respiração da alma nessa relação. E uma das medidas que ele usou para discernir se ele estava, o mundo estava começando a capturar o seu coração, ele perceber o efeito que qualquer coisa tinha em diminuir o anseio dele e o tempo dele para meditar na palavra, para orar a Deus. Por melhor que a coisa seja, ele disse, aquilo tinha se transformado em um amar ao mundo. Então ele diz assim: irmãos, se vocês estiverem tão ocupados com qualquer prazer ou qualquer coisa, elimine de alguma forma ou diminua o seu amor pela oração ou pela sua Bíblia. Então você começou a abusar do mundo de Deus, porque certamente Deus não fez nada neste mundo, por melhor que seja, para que você para que de alguma maneira isso esfriasse o seu anseio por Ele. E ele diz: sinta-se livre para a alegria em qualquer coisa nesse mundo, se você não, qualquer coisa lícita, se você não abusa dela. E abusar dela é ela se tornar de qualquer forma um impedimento para o seu deleite em Deus. Isso pode ser qualquer coisa, né? Pode ser o descanso. Descansar é ótimo, mas eu estou abusando do mundo se o meu descanso tira ou se interpõe no meu apetite por contemplar Cristo. E quando o véu da eternidade é erguido diante dos nossos olhos, é esse tipo de coisa que acontece. E o que é bom, como eu disse, é que você vê isso acontecendo em coisas particulares. Era como se alguém olhasse o WhatsApp depois que você morresse e visse que eram essas coisas que dominavam o seu coração. Coisas que, quando você escreveu, você não pensava que ninguém viria. Mas não tem problema, né? Não tem problema que seja assim. Então, ele amou o clássico, né? Os clássicos, os poetas, a literatura. Mas um dia ele, depois de convertido, ele disse que todas essas coisas não faziam ele ter uma visão, apesar de às vezes tocar o coração, uma visão da sua necessidade desesperada. E eu li para vocês hoje então um poema em inglês, aqui em português não fica, né? Porque ninguém vai ter o trabalho de traduzir como um poema o que ele escreveu. Jeová Tsidkenu, que é o Senhor justiça nossa, que ele diz que isso é a marca dos reformadores, do evangelho da graça soberana, a necessidade desesperada que nossos corações sentem de justiça que só Cristo tem.
E ele diz: outrora eu fui um estranho para a graça e para Deus, não conhecia meu perigo e não sentia meu fardo. Embora amigos falassem do êxtase de Cristo no madeiro, na cruz, Jeová Tsidkenu, ou seja, essa necessidade de um Deus que fosse minha justiça, não era nada para mim. Muitas vezes leio com prazer para acalmar a ansiedade, uma porção arrebatadora e emocionante de Isaías, ou a escrita simples de João, mas mesmo quando eles falam ou imaginaram o madeiro salpicado de sangue, Jeová Tsidkenu não pareceu nada para mim. Com as lágrimas das filhas de Sião que rolam, eu chorei quando as águas cobriram sua alma. No entanto, não pensei que eram os meus próprios pecados que tivessem pregado ele no madeiro. Porque Jeová Tsidkenu, necessidade de uma justiça, um coração que sente o desespero da sua injustiça, do engano da justiça própria, né? Não era real para mim. Então Jeová Tsidkenu não era uma necessidade, nem uma alegria imensa, né? Nem uma pérola de grande valor. Não me achava alguém tão desesperado ou sem justiça nenhuma para ser encantado pela graça assim. E quando a graça livre me acordou pela luz do alto, então medos legais me abalaram. Finalmente a lei fez eu estremecer. Eu tremi diante da ideia de morrer. Nenhum refúgio, nenhuma segurança em mim eu poderia ver. Jeová Tsidkenu, meu Salvador, devia ser. Era a única esperança. Todos os meus terrores desapareceram diante do doce nome. Meus medos culpados foram banidos. Com ousadia eu vim para beber uma fonte vivificante e livre. Jeová Tsidkenu é tudo para mim. Como Paulo disse, não tendo justiça a não ser aquela que vem pela fé no Filho de Deus, não tendo nenhum senso de aceitação, identidade e justiça que vem de algo que eu faça, não é? E Jeová Tsidkenu, meu tesouro e orgulho, ou como Paulo dizendo: não me gloriarei em nada a não ser em Cristo este crucificado. Jeová Tsidkenu, eu nunca posso me perder, é impossível se a justiça dele é minha. Em ti conquistarei em todas as situações, né? As piores, eu vencerei, porque tu és minha âncora, meu peitoral e escudo. Mesmo quando eu trilhar o vale da sombra da morte, esta senha deve reunir minha respiração vacilante, pois enquanto meu Deus me libertar da febre dessa vida, foi como ele chamou a vida, Jeová Tsidkenu será a minha última canção na hora da morte. E foi assim que ele viveu, foi assim que ele morreu. Você vê como uma vida comum pode ser saturada de Deus de tal forma que você não precisa almejar, na verdade. Muitas das vezes as pessoas dizem: eu quero ser útil para Deus, fazer coisas. Isso é uma visão voltada para nós. Nós queremos ser grandes em alguma coisa e às vezes até transformamos isso em espiritualidade, não é? Nós só precisamos desejar isso, mesmo que essas coisas aconteçam durante todo o tempo da nossa vida, em nossos diários, em nossas anotações que ninguém vê. Um dia, se alguém visse, veria o quanto nossas vidas foram saturadas da única coisa que importa. E isso é tudo que importa para nós. E nós vimos isso então, 10 olhares para Cristo, para cada olhar para nós. É o segredo da vida de santidade, de você lidar com ressentimentos, em vez de escrever no WhatsApp, nas redes sociais, coisas amargas, você olhou pouco para Jesus, por isso que você escreveu daquele jeito. Você continuou olhando para você mesmo, em vez de ouvir muito a palavra de Deus e não ser transformado, porque você está olhando muito para si mesmo. Olhe para os seus problemas, para as suas amarguras, para as suas depressões, tristezas, falta de esperança. Todas elas são porque você olha demais para você mesmo. Você analisa tudo a partir de você mesmo.
Isso é o oposto. De certa forma, ele está falando sobre a supremacia de Cristo em tudo em nossas vidas. E nós encerramos o culto da manhã olhando 5 coisas. Encerramos o culto da manhã com o motivo pelo qual Jesus foi crucificado, desprezado, rejeitado, e nós observamos que havia uma alegria proposta para Cristo, não é? E a Bíblia diz que ele fez tudo isso e foi nessa direção, e essa era a 5ª coisa na qual nós devíamos gastar quando olharmos para Jesus, meditando pela alegria que foi proposta a ele, de tal maneira que em Isaías 53:11 o profeta predisse: na angústia da sua alma ele verá e ficará satisfeito. É engraçado você pensar que na angústia ficará satisfeito. Em outras palavras, o plano do Pai e o que o Pai planejou só por causa dele, já que a história é um presente do Pai para o Filho, para mostrar esse deleite imenso, sem fim, que o Pai tinha no Filho. Então ele se deleitava em ser morto. Sua vontade não era uma vontade vazia, mas era uma vontade plena e cheia de satisfação. Mas se a gente olhar para a próxima coisa na qual nós devemos sempre gastar tempo a olharmos para Jesus, que é a ressurreição, junto com as 5 coisas que nós vimos anteriormente, você vai ver que outro aspecto se abre diante de nós. E você vê que quando pensamos em santidade, em santificação, estamos pensando nesse olhar encantador que vai transformando tudo, e não nas coisas que quase sempre as pessoas, quando falam em santidade, mesmo aquelas que dizem que acreditam nas doutrinas da graça, acabam indo: não toques, não olhes, não manuseis, não pode ser assim, nem assim, e começam a inventar um monte de coisas, ou achar que realmente a lei vai aperfeiçoar o que a graça começou. Enfim, a ressurreição. Pensem na ressurreição. Quando ele fala que nós devemos pensar em Cristo, devemos pensar naqueles aspectos que vimos lá antes da criação e fomos vendo até a morte, e agora a ressurreição. Se Jesus permanecesse morto, não haveria alegria. Óbvio que a Bíblia diz que ele olhou, e pela alegria que lhe estava proposta, é um olhar da ressurreição. Não havia deleite, nem um amor transbordante pela igreja sem a ressurreição. Mas a ressurreição está bem ali em Isaías 53, 10 e 12. No entanto, foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando a sua alma fizer oferta pela culpa, ele verá a sua descendência, ou seja, todos os eleitos que o Pai deu a ele, justificados e depois glorificados. Ele prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, da angústia da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, fará muitos serem considerados justos. Ou seja, ele é Jeová de Siquenu, não é? E ele levará as suas iniquidades, por isso darei a ele uma porção com muitos. Ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele carregou o pecado de muitos e intercede pelos transgressores. Então há tanto em você olhar, quando está olhando para Cristo a cada dia, para substituição, submissão voluntária, intercessão, na qual a gente vai ver. Mas pense na ressurreição. Quando Paulo diz que você deve contemplar a glória de Deus na face de Cristo, é cada uma dessas coisas que sempre e continuamente devem fazer parte de uma profunda meditação ao olhar para a palavra de Deus. O verso 10 diz: ele verá a sua descendência. Ele quem? Jesus. Ele prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. No 11, ele verá sua descendência, ou seja, todos que o Pai deu a ele
e que Ele redimiu, e ele vai ficar satisfeito, feliz. E 12: eu lhe darei a porção com muitos, ele repartirá o despojo com os fortes, porque ele derramou a sua alma na morte. Então a ressurreição, que deve ser uma das coisas que todos os dias deve estar na sua mente, você deve guardar tempo para pensar nela, ao olhar para Cristo em vez de olhar para si mesmo, sabe? Ao olhar para si mesmo você está ficando autocentrado, angustiado, chateado, está tudo ficando escuro, como ele escreveu lá, não para ser publicado, para cada um olhar para você, dê 10 para Cristo. Uma das coisas que você tem que olhar é a ressurreição. A ressurreição não é a cereja no bolo do que Cristo fez. Não é que a vida de Cristo e a morte de Cristo, que nós enfatizamos tanto, seja o bolo, seja aquilo que é realmente a coisa em si, e a ressurreição é a cereja no bolo. Não. Se ele não ressuscitou, então ele está morto. Se ele não ressuscitou, todo o resto desmorona, todo o resto perde a importância. E ao contrário dos animais sacrificados durante tanto tempo na velha aliança, apontando para Cristo, designados como provisão provisória, temporária, a salvação definitiva não é realizada sem a ressurreição, não é realizada na morte de Jesus, do servo sofredor. Sem a ressurreição, então nada teria sido realizado de fato. Então, antes de continuarmos aqui, estão aquilo que a gente viu hoje sobre olhar para Cristo. Ele encantou seu Pai por eras sem fim durante toda a eternidade. E a história e a criação, anjos, homens, mundos, e todas as coisas, é só um presente que o Pai resolveu dar ao Filho pela sua alegria imensa, para mostrar toda a sua beleza, justiça, glória, e todas as facetas do seu caráter, como um cordeiro e um leão, enfim. Então ele, em primeiro lugar, encantou o seu Pai na eternidade. Depois nós vimos como ele se tornou homem, como isso é profundo, e ele viveu para a glória do seu Pai, e ele se humilhou, e ele morreu pelos pecados que não eram seus. E agora, para completarmos, ele ressuscitou. Colossenses 1, 15 a 20 diz, e eu acho que talvez como conjunto, sejam os 6 versículos consecutivos da Bíblia mais importantes, não é? Como versos consecutivos. Paulo diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois nele aprouve habitar toda a plenitude de Deus, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz. Você vê, Jesus é o primogênito dos mortos. Essa expressão ensina tanto a gente, não é? Durante a vida de Jesus, Jesus ressuscitou pessoas, mas nenhuma dessas é colocada como o primogênito dentre os mortos, porque é totalmente diferente. Elas ressuscitaram, mas elas morreram de novo. Elas não saíram dos domínios da morte, elas não venceram a morte, nem para elas e nem para mais ninguém.
não é? Mas a ressurreição de Jesus não é como nenhuma outra ressurreição. Nesse sentido, ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é aquilo que acontecerá com todos os eleitos, essa ressurreição, não é? Então, esse é um termo-chave para você olhar todos os dias, a olhar para Jesus. É isso que te leva à santidade. Não é? Quase todos os livros que falam sobre santidade vão falar sobre regras, sobre esquemas, sobre como vencer isso e aquilo, e não sobre você olhar para Cristo realmente. Então, o que significa não ser restaurado ao seu corpo humano caído para morrer novamente, mas ressuscitar, eu diria, para a vida indomável. Nós vimos na semana passada Paulo dizer que a verdadeira vida vai engolir a nós, não é? A verdadeira vida ainda está por vir. Ele tem um corpo de verdade como o nosso. Quando eu falo como o nosso, com coração, com braço, enfim, um corpo, não é? Na verdade, nós podemos dizer até mais real, no sentido de que é o corpo humano como devia ser, em sua glória esplêndida. E o que será verdade, o que é verdade sobre ele é sobre nós, porque ele é o primogênito, ele é o primeiro. E se seguirá o quê? Se seguirá todos aqueles que são a sua herança, de tal maneira que 1 Coríntios diz que esse corpo, esse novo corpo está perfeitamente sincronizado com o desfrute perfeito de tudo que Deus é, e desfrute da criação de uma maneira que glorifique a Deus totalmente. Que Paulo diz assim: o que é semeado é perecível, o nosso corpo, né? O que é ressuscitado é imperecível, é semeado em desonra, é ressuscitado em glória, é semeado na fraqueza, é elevado em poder, é semeado em corpo natural, é ressuscitado em corpo espiritual. Se existe um corpo natural, também existe um corpo espiritual. Ou seja, esse corpo vai ser engolido pela vida de tal maneira que ele será um corpo ainda físico, mas é tão bem equipado para o desfrute perfeito de Deus, que Paulo chama de um corpo espiritual. Portanto, a ressurreição refere-se primeiro ao corpo humano de Jesus e também ao nosso. Você vê, olhar 10 vezes para Cristo não foi ótimo, não foi a doçura da santificação na vida de McCheyne, com 20 e poucos anos morrendo, em vez de ficar confuso, não é? E a ressurreição de Cristo não apenas cumpriu a palavra de Deus, e não apenas vindicou, não é, a vida sem pecado de Cristo, não apenas confirmou a realização da sua morte, ou seja, que ele realmente justificou para sempre aqueles que o Pai deu a ele, e não apenas nos deu acesso à obra, mas a ressurreição dele significa que ele está vivo para todo sempre. E como ele é o primogênito, é o primeiro a ir à frente, então é isso que nós teremos. Não há boas notícias finais se o nosso tesouro, que é Cristo, a pérola de grande valor, não estivesse vivo para sempre, para ser desfrutada. Ainda que alguém dissesse assim: você pode viver para sempre, mas você não tem Cristo para sempre, isso se parece com o inferno e não com o céu. Mesmo que nossos pecados pudessem ser pagos e a justiça da sua morte fosse contabilizada para nós, a justiça da sua vida, a sua obediência e morte, e o céu, uma vida futura sem as mazelas deste mundo assegurada, mas Jesus estivesse morto, não haveria uma grande salvação, não haveria nenhuma razão de grande alegria. Na verdade, não haveria nada pela qual nós realmente poderíamos ansiar pela a eternidade. Bem no centro da ressurreição de Cristo não está aquilo de que Ele nos salva,
Bem no centro da ressurreição está o nosso anseio de que a morte não tem uma vitória sobre nós, mas algo bem melhor. Ele nos salva para si mesmo. Ele garante que Ele será a nossa porção para sempre, que Ele vive para sempre, e como Ele vive, nós viveremos. Não é que nós viveremos para sempre no mundo sem problemas, nós viveremos para desfrutar dEle. É isso que a ressurreição assegura para nós. Com isso você pode realmente, como eu falei no início do culto, caminhar pelo vale da sombra da morte. Tu não passa correndo, tu não está fugindo, porque ali é o vale da sombra da morte. Você pode caminhar. Então essa é a sexta coisa que no verdadeiro processo de santificação domina o seu coração. Tu começa lá na eternidade e você está aqui na ressurreição. Pense em como você pode ampliar isso em todos os momentos da sua vida, e também nos dias mais escuros, a ressurreição de Cristo. Ir na palavra e compreender a extensão dessa verdade da ressurreição. Então isso é contemplar Cristo, e é assim que Deus nos leva para outro grau de glória. É sobre isso que ele estava falando. Aí você deve olhar para Cristo. A santificação não vem quando você olha para si mesmo. O que eu estou fazendo? Estou orando mais, estou fazendo aquilo mais, estou fazendo aquilo, eu estou deixando aquilo, hoje eu consegui não fazer aquilo e aquilo outro. Isso não funciona. Isso é a carne enganando a carne. Isso não é o poder expulsivo de um novo afeto. Isso acaba sempre em frustração. Em sétimo lugar, ele ascendeu ao céu. Pensem na ascensão de Jesus. 2 vezes Lucas escreve sobre a ascensão de Jesus. A primeira vez no final do seu evangelho, Lucas 24, 50 e 51. Jesus os conduziu até Betânia. Conhecemos, de Lázaro, sua família, suas irmãs, e levantando as mãos os abençoou. E enquanto Jesus os abençoava, separou-se deles e foi levado aos céus. Então depois Lucas conta de novo com mais detalhes em Atos. Ele diz assim: quando os discípulos se reuniram, perguntaram-lhe: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes disse: não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Isso é tão claro, E as pessoas sempre estão querendo saber, tentando descobrir qual é o tempo e qual a época, quando Jesus disse que não cabe a nós, não é do nosso interesse, Isso é algo de Deus. E ele diz: olha, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os confins da terra somos nós aqui, Enfim, e quando ele disse essas coisas, enquanto eles estavam olhando, ele foi levantado, e uma nuvem o tirou da vista deles. Enquanto eles estavam olhando para o céu, e enquanto ele subia, eis que 2 homens se apresentaram ao lado deles, em vestes brancas, e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como viste subir ao céu. Então você vê que Lucas falou isso no final de Lucas, e depois aqui Lucas mesmo fala no início de Atos de uma maneira mais completa. Então Lucas 24 diz que ele se separou deles e foi elevado ao céu. Já Atos 1 diz: ele foi levantado e uma nuvem o escondeu da vista deles. E um anjo, esses homens disseram: esse Jesus que foi levado para o céu. Jesus, em seu corpo ressurreto, voltou ao céu. Não como ele se esvaziou e desceu, porque agora ele tem um corpo. Ele é Deus e ele é homem. Ele está voltando numa condição diferente, maravilhosa. Esse corpo foi elevado até que algo encobriu a visão dos apóstolos dele. Isso foi crucial para a apresentação da sua obra consumada diante do seu Pai. Ele
ascender, e para o cumprimento de todas as antigas profecias do seu assento, de ter alguém do trono de Davi, da família de Davi, assentado para sempre, um homem para sempre, num trono eterno. E é como se fosse a coroação, não é? Agora, desse descendente de Davi. E em Lucas 24 e Atos 1 nos dão a vantagem terrena da sua ascensão, mas também nos dá um vislumbre mais profundo. Outras passagens da Bíblia, como Hebreus 1, não é? Sua ascensão, seu corpo humano voltando agora ao céu. E Hebreus 1 ele captura algo desse grande momento de transformação, da sua transformação no trono como rei do universo. As pessoas sempre pensam assim, quando Jesus diz toda autoridade foi me dada no céu e na terra, mas Jesus não era Deus, como é que toda autoridade foi dada a ele? Mas ele foi coroado, mas é porque Jesus tinha toda autoridade como Deus, mas agora era como um homem. Agora ele tinha toda a autoridade como Deus e homem. Essa é uma condição totalmente nova, não é? Ele tem toda a autoridade como um homem, para operar todas as coisas como cabeça da igreja, como parte desse corpo que somos nós. E Hebreus 1,13 então diz: depois de fazer a purificação dos pecados, isto é, por meio da sua morte e ressurreição e a ascensão, as três coisas, até aqui onde Lucas descreve, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E Hebreus 1,5 pega esse grande hino da coroação, que é o Salmo 2. Como eu disse, a Bíblia sempre menciona, o Novo Testamento menciona sempre o Velho Testamento, mas sem dizer que está mencionando, e aplica a declaração messiânica a Jesus como herdeiro de Davi: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Hebreus 1,6 diz que quando ele carrega, levanta, toma o primogênito ao mundo, isto é, o mundo vindouro, Hebreus 2,5, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. Agora você está vendo a posição que ele ascende aos céus, como Deus eterno e como o homem, o filho do homem, como o cabeça da igreja, que é óbvio, não era como era antes, com o corpo como o nosso, glorificado. E tudo isso para preparar o cenário para o Salmo 110, que Hebreus 1,13 diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Não é um relato completo, mas é um relato do que aconteceu depois da ascensão de Jesus, quando ele retorna assim como um homem, não é? Então ele está sendo entronizado. Ele sempre foi entronizado entre os querubins como Deus, mas agora ele está entronizado como homem, como Deus e como homem. Há duas realidades críticas que vale a pena mencionar na entronização e nele se sentar como homem à direita de Deus. Uma é que ao tomar seu assento no próprio trono do céu, ele chega de novo a essa plenitude da sua soberania, mas agora como um homem, como o cabeça da igreja, não é? E como ele diz no final de Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade como marido da igreja, autoridade como um com Josemar, autoridade como uma união inseparável com todos aqueles que o Pai deu a ele. Autoridade para ser usado para esses. É por isso que a boa obra que ele começa não pode dar errado. Tudo isso teria que ser desfeito, dele agora estar nessa posição como nosso cabeça, nosso marido,
enfim. Então sempre ele teve toda a autoridade, sempre ele teve todo o poder soberano, mas não como um homem, não como representante da igreja, não como um conosco. E agora ele entrou em plena posse do governo divino sobre o universo, sobre todas as nações, como um homem, sentando-se como o clímax, o rei humano no trono do céu, o Deus eterno e o homem agora. E o que ele leva então? O derramamento, a primeira coisa que ele faz como entronizado como Deus e homem no trono eterno, a primeira coisa que ele faz é derramar o Espírito Santo de uma maneira única agora para a sua igreja. Então, do trono do céu, o Cristo ressuscitado derrama seu Espírito em uma nova medida, totalmente diferente, já que você vê, ele está dispensando isso como um homem, cabeça da igreja, unido em uma só carne, a gente pode dizer assim, né, como a Bíblia usa, com o seu povo, para aplicar à sua igreja todas as coisas que ele comprou com o seu sangue. Então, talvez você saiba que o Credo dos Apóstolos diz assim: ele subiu ao céu e está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, quando você olha essa ascensão, imagine quantas coisas profundas há aqui para inundar nossa alma, quando nós pensamos o que é esse assentar à direita de Deus, como um homem agora ascendido, entronizado, para estar sentado e intercedendo agora pela igreja, que é o que o versículo hoje, quando Paulo diz: quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo que morreu, que ressuscitou, que agora está sentado à direita do Pai. Ele está fazendo todo esse caminho e intercede por nós, como Deus e homem, agora rei entronizado. Ele está intercedendo, ele intercede por nós, tempo presente. Você vê que aqui acontece uma coisa diferente do que vinha acontecendo até agora. Tudo estava sendo falado no passado, não é? Sobre o que ele fez. Ele morreu, ele ressuscitou, ele se tornou homem, ele se humilhou, ele desceu. Era tudo no passado, mas quando fala sobre a intercessão, não é mais sobre o passado que é falado, que intercede por nós. Ele está intercedendo. Nesse momento começa a se falar no presente, é o que ele está fazendo agora, não o que ele fez. A cruz é o centro de tudo, mas é algo que ele fez, sua ressurreição era fundamental, mas é algo que ele fez. Sua ascensão e entronização é algo que aconteceu. Tudo é no passado, mas quando fala da intercessão, fala no presente. É a primeira coisa que fala no presente. Até agora a gente só usou verbos no pretérito. Ele deleitou-se eternamente no Pai e o Pai nele, eternamente, e por isso o Pai criou toda a história como um presente para o seu Filho, e ele tornou-se um homem passado, e ele se humilhou, ele se devotou à vontade do Pai totalmente como homem. Ele se humilhou, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu, mas agora ele intercede. Agora é no presente, não é mais no passado. Agora ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e como Isaías 53:12 diz, ele intercede pelos transgressores. Como Romanos 8,34 celebra, Cristo Jesus é aquele que morreu, mais do que isso, que ressuscitou e que está à direita de Deus, o qual realmente intercede por nós. A mesma coisa, né? Mas nosso texto principal para olhar para Cristo que intercede está em Hebreus 7,25, que diz: ele pode salvar perfeitamente todos aqueles que se aproximam de Deus através dele, porque ele vive para interceder por eles.
Ele vive para interceder agora, cada instante. Nosso termo-chave, então, depois da ascensão e da entronização, é intercessão. Então, o que isso significa de maneira geral, já que tudo que nós estamos falando é de maneira geral, só para mostrarmos como toda santificação flui de você olhar para fora, de você olhar para Cristo, mais para Cristo. Toda coisa, mesmo com, não vamos dizer, tudo que flui de um espírito hipócrita, como o legalismo normalmente flui, mas mesmo quando não flui de alguém que saiu do Evangelho e foi para outra coisa, como Paulo diz, isso sempre flui de um olhar para si mesmo. E todos os pecados que não são santificados fluem disso também, porque é quando nós olhamos demais para nós mesmos que nós não conseguimos perdoar, que nós somos amargos, que somos infelizes, que queremos encontrar uma identidade aqui e agora, e não quando a vida engolir, não é? Todas as coisas em nós. Então, o que significa que Ele intercede por nós? Em geral, interceder significa ir entre duas pessoas em um esforço de fazer a paz entre elas, reconciliá-las de alguma forma, ou advogar junto de outra pessoa. Eu vou interceder por alguém diante de outra pessoa, estou me colocando entre eles e vou fazer ali a ponte, né? Olha só, não é? Então eu faço uma intercessão. Muitas vezes nós falamos em interceder em oração. Eu acho que isso confunde tudo quando nós olhamos para esse aspecto do que Cristo é e faz, que nós devemos olhar todos os dias para realmente nossos corações serem incendiados em verdadeira santificação, não é? Porque quando nós oramos, a oração intercessória que a gente faz acaba confundindo a gente quando diz que Jesus faz intercessão por nós, não é? E porque é quando a gente intercede por outras pessoas e nos colocamos entre Deus e essa pessoa que está com um problema, e em nome de Jesus nós colocamos aquela pessoa diante de Deus. Mas o tipo específico de intercessão que Jesus faz por seu povo com o Pai é totalmente diferente. Mas acaba que as pessoas acham que Jesus fica realmente intercedendo, como a gente quando ora e chama essa oração de intercessão, não é? Então, há um só Deus. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim: e há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Portanto, a intercessão de Jesus por nós não é um pedido em nosso nome, baseado na mediação de outro, como é quando nós intercedemos pelas pessoas. Ele é o mediador, Ele mesmo é a intercessão. Em vez de nós, quando intercedemos, estarmos usando o mediador e sendo um mediador através dele para o Pai em oração. Mas Jesus é a nossa intercessão. Quando diz que Ele está intercedendo, Ele vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7:25. O que significa que cada respiração de Cristo, isso mesmo, respiração, não é? Como Ele é eternamente agora um homem e Deus, como um homem Ele respira, não é? Ele tem um corpo para sempre. Cada respiração, cada batida do indestrutível coração de Jesus. Vocês já pensaram nisso, que Jesus tem um coração também que bate, não é? Um coração indestrutível que bate para todos sempre, desde que Ele ressuscitou. Então, cada batida desse coração é um elo vivo e indissolúvel nosso com Deus. Cada batida do seu coração está dizendo assim: eu morri, eu ressuscitei, eu justifiquei todos os que tu me deste na eternidade. A presença viva de Cristo ressurreto
ao lado do Pai é a intercessão, é a declaração de que todos aqueles pelos quais ele morreu estão seguros. É por isso que ele diz que ele pode salvar perfeitamente, porque ele vive por interceder por eles. A intercessão de Cristo é a sua presença, é a sua respiração, é o batimento do seu coração indestrutível, não é? Você não deve imaginar Cristo no céu como nosso intercessor, implorando ao Pai para fazer alguma coisa. Por favor, não os destrua, eu estou pedindo por eles, eu morri por eles, e agora... Não, ele vive para interceder pelo seu povo. Como ele faz essa intercessão? Ele vive. Se ele vive, é fato de que toda punição que aquele povo merecia pelos seus pecados foi derramada sobre eles, porque ele morreu. E se ele ressuscitou, é porque a lei disse: pago, acabou, não deve nada mais à lei, estão justificados para sempre. Então a presença de Jesus à destra do Pai é a intercessão infalível pelo seu povo. Ele sempre vive para interceder, porque a intercessão dele é ele vivo como um homem, como ele não era antes. Ele vivo como cabeça da igreja, ele vivo como aquele que justificou todos os que o Pai deu a ele na eternidade. Se você é dele e ele está vivo, então você está vivo para sempre, porque então ele morreu e ressuscitou por você. Essa é a intercessão contínua. Então, sua própria vida, sua própria respiração, as próprias batidas do coração humano glorificado de Cristo, que nunca parará de bater, cada batida intercede por todos aqueles que o Pai deu a ele e que ele justificou. Sentado então no céu, Jesus está nunca ansioso e incerto se alguma das suas ovelhas vai se perder ou não. O fato dele estar lá, dele estar vivo, de estar assentado como um homem, como cabeça da igreja, não é a evidência final de que todos aqueles pelos quais ele fez isso vão estar salvos e estão salvos perfeitamente. A presença dele é a intercessão. A presença dele é a evidência de que esses homens não devem nada à lei, e de que eles recebem o Espírito Santo, e de que todas as coisas farão eles o que eles são, salvos perfeitamente. Ele vive, ele se assenta no trono do céu, seguro e totalmente estável, em perfeita equanimidade, compostura celestial. Não há dúvidas de que uma das suas ovelhas, ele disse: essa é a vontade do meu Pai, que nenhum dos que ele me deu se perca. O fato de ele estar vivo, com o seu coração batendo em seu peito, sentado como um homem à destra do Pai, então essa é a intercessão. Ele é a intercessão viva. Ele está ressuscitado, ascendido, e à direita do Pai diz: tudo foi feito, tudo foi acabado. Essa é a intercessão. Intercede por seu povo com Deus Todo-Poderoso, pela sua própria vida e respiração e existência e batida do seu coração. E como confessa o Criador dos Apóstolos, dali virá para julgar os vivos e os mortos. Essa é a nona coisa, não é? Ele virá agora para o futuro, sua segunda vinda, e com ela o julgamento final está próximo. Esse é o próximo passo, não é? Você vê que agora não estamos falando do presente, estamos falando do futuro. E ele retornará e trará consigo a plenitude da misericórdia da graça para o seu povo, e ele mesmo será o juiz e o executor da justiça para todos aqueles que não estão nele. Justiça perfeita e graça perfeita
na mesma pessoa, em Cristo. Ele mesmo vai julgar o mundo. Ele vem naquele dia, diz Paulo em 2 Tessalonicenses 1:10, para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado entre todos os que creem. Então Jesus está voltando, e aqueles que o desprezaram ou rejeitaram, seja por apatia ou ódio absoluto, ficarão aterrorizados. Eu acho que isso deve ser importante para nós. Todos aqueles que rejeitaram Cristo por apatia longe da igreja, apatia na igreja. As pessoas não precisam ter um ódio visível ou um desprezo visível. Apatia é uma rejeição de Cristo. Quando alguém diz, não, sei, Cristo é a vida, mas sabe, o problema é que a minha vida tem esse problema, aquele. Apatia ofende. Toda essa gama de coisas que enchem o próprio coração de Deus, aquela pessoa mostra ter um profundo apatia a respeito disso. Ele fez essas coisas, eu sei, mas é que o pastor não conhece os meus problemas. Está bom. Apatia. E todos esses estarão aterrorizados naquele dia. Era normal, era justificável ser apático a respeito de Cristo? Certamente eu pensava muito em mim, mas eu não tinha para cada pensamento em mim 10, 20 pensamentos verdadeiros que tomassem meu coração a respeito de Cristo. E os que amam a Cristo vão se gloriar, se emocionar com a sua vida, se maravilhar, e o que glorificará fluirá em glória e receberá recompensas. O que é engraçado, né? Deus opera todas as coisas em nós não contribuímos com nada, e Ele diz que ainda nos recompensará, nos dando de maneira perfeita o desfrute dele mesmo. E uma das grandes glórias de Cristo é que Deus julgará o mundo através de Cristo, não é? Quando Pedro abre a boca para proclamar a mensagem de Cristo aos gentios pela primeira vez, ele fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo e as testemunhas que comeram e beberam com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Atos 10, 39 a 41. Mas ele também diz que Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é constituído por Deus para ser o juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10, 42. E Paulo em Atos 17 diz: Deus fixou um dia em que Jesus há de julgar o mundo com justiça, ou Deus vai julgar por meio de um homem a quem designou, Jesus, e disso deu segurança a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então pensem nessa justiça vindoura, não é? Mesmo nesse mundo caído, todos nós pensamos, ansiamos de alguma forma que a justiça vencesse. Nenhum sistema vai fazer esse mundo justo, porque todos os homens em si mesmos fazem parte da injustiça inerente do mundo. Na verdade, é através do homem que a injustiça se perpetua. Mas a Bíblia diz em primeiro lugar que ele virá em glória como juiz final, e seus santos ficarão maravilhados, é o que a Bíblia diz, e seus inimigos ficarão apavorados. Inimigos por apatia, por desprezo, inimigos de todas as formas, homens que rejeitaram de maneira direta, e homens que foram apáticos, às vezes no meio da igreja, não é? E ficaram apavorados, porque tanto uma coisa quanto a outra é uma ofensa sem fim, quando verem a grandiosidade de Cristo finalmente. E os santos ficarão maravilhados. O Filho do Homem há de vir com os seus anjos na glória do seu Pai. Jesus diz em Mateus 16, 27. E o Filho do Homem vem em sua glória, e todos os anjos com ele. Mateus 25, 31. Nenhum olho
perderá a visão disso. Apocalipse 1:7. Nenhum canto da terra ficará inconsciente. Tudo agora, toda a história vai parar e focar nessa única coisa. E em segundo lugar, todos estarão diante dele. Não apenas todos os olhos o verão, cada pessoa estará diante dele, cada pessoa de Jesus, cada um, diz Paulo em 2 Coríntios 5:10, e não apenas os vivos, mas os vivos e os mortos de todos os tempos. Atos 10:42, Romanos 14:9, 2 Timóteo 4:1, 1 Pedro 4:5, e todos nós compareceremos diante dele, o seu tribunal. Romanos 14:10. E quem nós veremos assentado no trono? Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. 2 Timóteo 4:1. Quando Paulo diz para Timóteo pregar a palavra, que ele pregue sempre consciente de que um dia ele vai estar diante de Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos. Então ele mesmo separará o trigo do joio. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará, ele derramará misericórdia sem fim no trigo, e justiça infinita, ele mesmo, no joio. Ele mesmo fará isso. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará as pessoas uma das outras, como um pastor separa a ovelha dos cabritos. Nesse momento glorioso e horripilante, todas as pretensões humanas serão despojadas, e uma coisa só importará. Jesus vai dizer se alguém é joio ou trigo, nada mais importa, nenhuma outra voz. Como o juiz havia dito na primeira vinda: deixe ambos crescerem juntos até a colheita, e na época da colheita direi aos ceifeiros: colha primeiro o joio, amarre em feixes para serem queimados, mas junte o trigo em meu celeiro. Que celeiro espetacular é esse, não é? E em quarto lugar, aqui nessa nona visão, ele remediará todo o erro de todas essas eras. Primeiro, as ervas daninhas, disse ele, serão amarradas e jogadas ao fogo, e naquele dia todo o clamor por justiça será finalmente respondido. Nada nesse mundo, por pensamento, nada injusto deixará de ser tocado. Não ficará nada sem ser respondido da maneira que deve ser, e todos nós colocaremos nossas mãos sobre as bocas, enquanto o Cordeiro, agora homem e Deus, ressuscitado, onipotente, vai executar justiça perfeita. Jesus tem tanto a ver com os redimidos no céu, quanto com os perdidos no inferno. Em sua justiça perfeita, ele vai exercer sem excessos e sem concessões. A justiça eterna da ira infinita de Deus vai ser exatamente sem nenhum excesso. Quando pessoas na terra tentam fazer justiça, e nós temos que ter nossos sistemas, nós sabemos que sempre juízes cometem erros, ou por excesso, ou por leniência, ou tratam alguém mais excessivamente do que devia, ou tratam alguém com uma fraqueza e sem a justiça que era devida. Mas isso não vai acontecer. A justiça que Jesus dará eternamente, por exemplo, aos perdidos, não vai ser nem um pouco excessiva, vai ser exatamente aquilo que ela tem que ser. Portanto, um filho de Deus que olha diariamente para Cristo, ele nunca achará que aquilo é o juízo, já que o juiz é o próprio Jesus, de alguma maneira será excessivo. Ninguém vai receber mais do que o pecado merece, e ele mesmo, o juiz, sofreu uma ira infinita maior do que todos receberam ou receberão eternamente. Ele não dará nada a mais. A justiça perfeita e os justos
não é? Ele recolherá em seu celeiro toda injustiça remediada finalmente, centrada nele, e agora ele mesmo será essa porção sem fim em sua extravagante generosidade e misericórdia infinita. E não apenas a entrada nos céus onde habita a justiça, mas ele mesmo será a recompensa do seu povo. E nesse grande dia veremos como nossos próprios olhos e sentiremos todos os efeitos como recipientes da graça, como vasos da graça, dessa grande misericórdia. Isso completará o arco das glórias do que ele faz como Deus homem, e assim resta o último olhar para Cristo, que nós vamos apreciá-lo para sempre. Foi por isso que o Pai criou a história. Não é aquela eternidade que eu preguei na semana passada, que é a única que faz nós vivermos uma vida presente de verdade, porque nós temos um pouquinho da vida que vai nos engolir. É aquilo que é mais importante, é quando tudo isso estiver passado, tudo isso de maravilhoso, é aí que a vida começará de uma maneira sem fim, de desfrute de Cristo, porque até agora nós vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora nós sabemos em parte, então nós conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos. 1 Coríntios 13:12, 1 João 3:2, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Então vê-lo face a face em sua glória, com toda a história completa, com todas essas 10 coisas que nós vimos, será não apenas conhecer Jesus para sempre, mas desfrutar Jesus para sempre, como o Pai desfruta eternamente. Naquele grande momento culminante, e cada vez mais nós vamos, como eu disse que esse mundo é teomórfico, né? Muito mais nós vamos ter olhos para ver o quão teomórfico é. Nós vamos desfrutar da criação, nós vamos continuar descobrindo, trabalhando, descobrindo as coisas que Deus escondeu na sua criação. Vamos continuar conhecendo diretamente Ele. A vida, enfim, terá começado. Nós fomos engolidos pela vida nesse passo final. Em Apocalipse 5, a cena se passa no céu. João vê o pergaminho do final, da culminação disso, mas ninguém era digno de abrir o livro, e nós sabemos que João começa a chorar. São as lágrimas mais interessantes, né? João está chorando no céu, e não é um choro de alegria, é um choro de tristeza, porque ninguém pode tomar a história em suas mãos se não houvesse aquele que é homem e Deus à destra, que disse: todo o poder foi dado a mim. Como eu disse, ele sempre teve todo o poder como Deus, mas agora ele tem todo o poder como homem e Deus para a sua igreja. E a Bíblia diz assim: não chores mais, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 5, né? Então João relata: viu um cordeiro de pé. Quando ele falou que era um leão, ele olhou e viu um cordeiro, como se tivesse sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. E ele tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e quando ele pegou o pergaminho, cantaram uma nova canção, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os 7 selos, porque foste morto, e com teu sangue resgataste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, nação, e fizeste deles um reino de sacerdotes para Deus, e eles reinarão para sempre. Então olhei e ouvi ao redor do trono a voz de muitos anjos, numerados em miríades, de milhares de milhares, cantando em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, glória, bênção. Então João vê o cordeiro e o leão, ele vê aquele que foi morto e agora, como Deus e homem, está de pé, ressuscitado. Ele vê alguém que é digno como ninguém é digno, ele vê alguém único no céu e na terra, e ele vê o cordeiro semelhante a um leão e um leão semelhante ao cordeiro. E nós temos
ao contemplar Jesus como Ele é, visão beatífica, que quer dizer, visão beatífica quer dizer visão feliz, é a visão final da felicidade final, não é? Final no sentido de que a vida de verdade começou, nós fomos engolidos pela vida, e essa é a grande felicidade por vir, a felicidade final pela qual nossas almas ansiaram por toda a nossa vida, e tanto quanto ansiamos por essa instância vindoura, nós desfrutamos algo dela agora. E o segredo que McChain estava dizendo era que para cada vez que você olhar para você, tanto para sondar seu coração, ou encontrar algo para ser tirado, ou olhar para o mundo através do seu próprio coração, olhe para Cristo, mas olhe dessa forma abrangente, não é? Aquele que uma vez esteve em estado de humilhação, não tinha nem beleza nem formosura, como Isaías 53 diz, será supremamente majestoso aos nossos olhos, e nós teremos a visão feliz, a visão beatífica. Nós, o seu povo, seremos sua noiva, Ele será nosso povo, o nosso noivo, para nós desfrutarmos dele para sempre, e Ele também se deleitar em nós. Então, olhe para Cristo. Isso fez alguém comum, tão saturado assim de Cristo, abençoar tanto a igreja como McChain. É isso em nossas vidas que pode abençoar o mundo, e é isso que faz nossas vidas serem verdadeiras vidas agora, parte do que será a nossa vida para sempre. Então, 7 coisas no passado, uma no presente e uma no futuro. Antes de olhar para o rosto de cada homem, pense em Cristo assim, nas Escrituras. Não é simplesmente um pensamento rápido, vago. Isso não nos muda, não nos encanta. Primeiro, pré-existência. Ele encantou seu Pai antes da criação, e Deus decretou toda a história como um presente pelo seu deleite no Filho. Em segundo lugar, a encarnação. Ele se tornou homem. Em terceiro lugar, devoção. Ele viveu totalmente para a glória do Pai. Em quarto lugar, a gente viu submissão. Ele se humilhou. E em quinto lugar, substituição. Ele morreu pelos pecados daqueles que o Pai deu a Ele. Em sexto lugar, nós vimos hoje agora ressurreição. Ele ressuscitou para uma vida humana glorificada, para uma vida humana sentada à direita do Pai, além da sua vida eterna, sem início e fim, divina. A ascensão, Ele foi levado ao céu para se sentar como um rei, finalmente, da casa de Davi, um homem para sempre no trono do céu. Intercessão, a sua própria respiração, cada batida do seu coração imortal é a intercessão por nós. Ele fala, não é? A presença, a vida dele como um homem agora sentado à destra de Deus, fala por nós. E justiça, Ele mesmo vai corrigir todas as coisas. Ele mesmo derramará a misericórdia infinita nos vasos de misericórdia. Mas quem gosta de separar essas coisas não entendeu. Ele mesmo derramará a ira infinita nos vasos preparados para destruição. E Ele mesmo tornará todas as coisas justas finalmente. Então, visão beatífica, Ele será nosso deleite para sempre, a visão feliz que só crescerá continuamente. Para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe para Cristo assim. É isso que Paulo quer dizer quando diz: mantenha olhando para Ele, contemplando a glória de Deus na face de Cristo. Pelas Escrituras nós somos transformados. Esse é o único caminho. Qualquer ensino sobre santificação que saia disso é falso, não nos muda. Para cada olhar para si mesmo, quando você olhar para si mesmo e vem o que vem: medo, amargura, reclamação, murmuração, olhe para Cristo. Esse é o único caminho. Quando você estiver, mesmo com 29 anos, morrendo, com McChain, você pode caminhar pelo vale da sombra da morte, por causa
disso, porque para cada olhar que ele tinha para a sua tuberculose que estava matando ele, ele tinha 10 para Cristo. Então a tuberculose não parecia grande coisa. É assim, cada coisa. E depois desses 10 olhares para Jesus, nós poderíamos terminar agora para orarmos, olhando para nós de novo, não é? Eu não sei qual os seus grandes problemas, o que te consome. Esse mundo é pródigo em ter problemas diferentes na vida das pessoas, e tudo que você precisa. Tua vida pode nunca se parecer com a de McChaney. A minha, certamente, eu vivi muito mais anos nesse mundo do que ele, e talvez você já tenha escutado ou não todas essas coisas. Isso não é mais importante se isso não fez nada em você. Você precisa realmente ver essas coisas, porque há muito mais para contemplar. É por isso que ele disse: antes de você ver o rosto de qualquer homem, veja primeiro a face de Cristo. E esse conselho para um amigo desse jovem: olha, você está com esses problemas, antes de olhar para você, para cada olhar para você, olhe 10 vezes para Cristo. É um conselho tão sábio. E ele diz assim: aprenda muito do Senhor Jesus. Para cada olhar para si mesmo, dê 10 olhares para Cristo. Ele é totalmente adorável. Tal majestade infinita, e ainda assim tanta mansidão e graça, e tudo pelos pecadores, mesmo os principais dos pecadores. Viva muito nos sorrisos de Deus que estão em Cristo. Aqueça-se em seus raios, abra as janelas. Você não tem como ver nada olhando para dentro, para você. Abra as janelas, sinta seu olho que tudo vê pousando em você com amor, e descanse em seus braços onipotentes. Isso é o caminho da santidade, da paz, de vivermos e morrermos mesmo com 29 anos. E você vê, isso é extraordinário. Quando você está pensando em santificação, em avivamento, pensando em coisas extraordinárias, e não está pensando em Cristo, você está pensando de uma maneira diabólica. Não há nenhum outro lugar, nenhuma outra coisa. Não olhamos para a lei, não olhamos para nada que sequer possa parecer extraordinário perto de Cristo. Olhamos para Cristo, e cada olhar para nós damos 10 para Cristo, e todas as coisas então caem em seu lugar certo. Isso é santificação, isso é gozo, isso é alegria, isso é vida. É parte da vida que um dia nos engolirá para sempre. Vamos ficar de pé. Obrigado por esta noite, Deus. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
minha paz darei.